orar? Só para a gente começar esse culto. Senhor Deus, nós te agradecemos pela primeira hora que tivemos, a maneira pela qual nós aprendemos a Tua Palavra, a maneira que foi exposta, as lições aprendidas, que o Senhor está conosco aqui, essa reunião, que ela seja, Senhor, a grande reunião que nós vamos ter um dia no céu e aprender com o Senhor diretamente. Nós vamos mais uma vez expor a Tua Palavra e o Senhor possa preparar os nossos corações e ficar conosco aqui em nome de Jesus. Amém. Eu digo sempre que essa primeira hora nossa é das melhores que nós temos, que vocês têm aqui, que nós temos. Amém. Eu estou de vez em quando em algum lugar aí, pregando por aí, e a gente vê a lição, né? E é uma lição muito igual a de vocês não vão ter. Não troco. É a maneira como a gente aprende, né? E hoje eu aprendi como eu tenho diversas crises de fé. Eu tenho diversas crises de fé. E a gente gosta, como foi ensinado aqui, sempre de ficar pensando assim, mas o cara negou o próprio Jesus 3 vezes, né? Tal. Eu não vou nem entrar nessas conversas quando eu chegar lá no céu, porque eu fico com medo de alguém falar assim, você negou 3 mil vezes. 30 mil vezes, né? Porque deve ser mais ou menos isso que eu tenho negado a Jesus. Pode ser que não seja de maneira tão explícita como ele foi, da maneira como foi, mas a gente está sempre negando de alguma forma, né? E a maneira como a lição tem trazido, que é uma lição de Pedro, né? Marcos relatou, escreveu tal, por ter sido um garoto, mas tudo indica que foi Pedro ali que deu o bizu da conversa toda ali. O livro de Marcos é um livro que deveria ser o livro de Pedro. E Pedro foi relatando, e a lição hoje exposta, ela mostra muito bem a situação que nós vivemos, porque aqui foi ensinado que nós deveríamos muito mais do que pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Né? Eu tento isso na minha casa, eu tento isso no meu trabalho, de pessoas que já ouviram o que tinham que ouvir. Então a gente vai fazendo com que a nossa vida seja ainda mais atraente do que a própria Palavra de Deus. Ainda mais nos dias de hoje, que a Bíblia tem sido repelida, parece que as pessoas têm combatido a Palavra de Deus. Né? Mateus 24 diz que por amor se espalhar sobre a terra, né? A iniquidade vem, por isso aí os nossos professores estão sempre dizendo assim, é importante que você viva aquilo que você fale, né? Que você mostre aquilo que você está ensinando. Isso é importante mesmo, Fábio, Caio, todo mundo comentou aqui, e é bem por isso, porque a escalada do mal, ao longo dos anos, ela só vem aumentando, é ou não é? Não à toa, esses caras estão falando aqui todos sábados aqui pela manhã. Nós temos que fazer assim, fazer aquilo, fazer o máximo que puder pelos outros, independente deles, de quem são, de como eles vão pensar de nós temos que fazer o que tem que ser feito. Né? Melhor de tudo isso é quando o mundo vê o que você faz e você não precisa falar para ninguém, mostrar para ninguém, porque isso não é legal. Né? O papel da igreja é esse, nos nossos dias de violência. A história tem mostrado homens que têm deixado seus rastros de sangue, rastros de maldade, rastros de violência, de pessoas que marcaram a história aí, com maus exemplos, marcaram a história. Eu li essa semana, mas precisamente ontem, tirei um dia para ler um livrinho, para ler um pouco de revista, para trabalhar. Dei uma enganada no chefe ontem, porque eu comecei no hora do almoço, ele estava com um assunto bem reservado para hoje, aí eu falei, vou mudar, e aí entrei na hora do almoço, passei o horário do trabalho, e baixei a cabeça, tranquei a porta, falei para a menina lá assim, não incomoda não, que eu estou trabalhando. E comecei a estudar o assunto de hoje. Enganadazinha que pode, tá, patrão? Aí eu fiquei pensando, leio uma revista super interessante, um detalhe, ela traz os últimos 50 personalidades que foram as piores pessoas do mundo. Só tem 50 só? Porque Deus na cobra. As maiores. Tem muito mais, né? Pô, tem muito mais, lógico. E dentre elas, a gente tem aí, que viveu lá no ano 60, depois de Cristo, botou fogo lá em Roma. Você lembra o nome do cara? Nero. Nero.
Foi danado esse, não foi? Louco, louco. Porque além de ele colocar fogo lá em Roma, ele botou a culpa nos outros. Certo? E aí, ele iluminava Roma com os corpos dos judeus. E ele está lá, ó, lá na torre, só tocando o instrumento dele. Ruim esse bicho. Foi ruim. Outro que vem à mente de vocês aí. Que deve ir à mente de vocês. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Vocês acreditam que os netos de Adolf Hitler entraram num acordo de eles não terem filhos para não estender a linhagem de Hitler? O cara simplesmente matou quantos milhões de judeus? Só de judeus, tá? Mas matou outros. 6 milhões. Ó, 6. Era ruim ou não era ruim o bicho? Existe uma outra rainha, acabei lendo um livrinho dela sobre ela, sabe, perdi tempo, né? Chamada Ranavalona I. Quem viu o desenho de Madagascar, eu vi lá com meus filhos, ela foi rainha dessa ilha lá para 1600 e tanto. 1625 até 1661. E a ilha tinha 5 milhões de pessoas, 5 milhões. Essa mulher isolou essa ilha como rainha. Ela isolou de outros países politicamente, escravizou o máximo que ela podia, e ela, de 5 milhões de habitantes, ela conseguiu reduzir para 2 milhões. Foi considerada a pior rainha do mundo. Vocês devem ter outros nomes aí que devem ir na mente de vocês. Aqui tem Mao Tse Tung, ele matou 77 milhões. Mao Tse Tung. Nossa, deixou ruim também. Estou lendo aqui. Mao Tse da Tung cola. viveu, mas... Mao Tse Tung tem gente aqui que deve ter conhecido ele, porque ele morreu miserável agora em 1970 e pouco, né? 77, Mao Tse Tung. Está indo. Não vou olhar para frente. Exatamente. Mas Mao Tse Tung, por causa dele, existe o segundo livro mais lido no mundo, é o livro vermelho, por causa desse bicho aí. 70 milhões está nas costas deles mortos. Certo, ele vai ter que pagar por isso. É o que eu penso. Só que ele também era promíscuo, sabia disso? Era promíscuo. Ele tinha amantes. Sabe o que ele gostava de fazer com as amantes deles depois da noite? Passar o ferro. Matava as mulheres. E devia ser muito bom, né? Porque o assistente dele, Mao Tse Tung, disse que ele não gostava muito de banho e nunca escovava os dentes. É um mal mesmo, né? É um mal. É o que eu digo para... Eu tenho um primo que trabalha comigo, ele sempre leva umas balinhas. E eu falo para ele assim, você leva sempre um house. Quando é vermelho, alguém sabe que o mau hálito está mais ou menos. Quando é preto, é porque é aquele bafo de bala. E ele às vezes fala assim, ó, toma uma balinha aqui, eu digo para quem está entregando, ó, é porque você está com um bafo bravo, né? Eu não sei quando esse miserável teria ter chupado de bala para poder melhorar. Não sei como as mulheres comentavam, né? A Amélia gosta. Mas Mao Tse Tung foi ele. Esse é um outro que passou para a história para mim. As maldades que ele fazia, prostituição, e tem 70 milhões, pelo menos. Dizem até alguns que são 82 milhões de pessoas. Algum outro que vem na cabeça de vocês aí? Mas é tão recente, Maduro. Maduro. Daqui a pouco ele vai entrar para a história também. Né? É a história sendo vista. Vivida também. Olha, nós temos Herodes o Grande. O cara mandou matar a família toda da mulher dele. Inclusive, a única coisa, não sei se valeu a pena, eu nunca vou ser a favor dele, ele mandou perseguir a sogra dele, estava escondida, e mandou passar ferro na sogra. A mulher morreu lá no Egito, no lugar onde tem muita serpente mesmo. Morreu lá, sabe? Mas foi um bicho ruim, muito da vida. Tem algum outro nome de vocês aí? A cabeça de vocês? Gengis Khan. Stalin? Gengis Khan também. Opa, isso aí. Stalin também, olha, um que merecia. Muitos nomes, não tem? Tem muitos nomes. Mas tem um que não sai assim, ele vai e volta na minha cabeça. Um tempo atrás aí, um deles aí comentou na lição sobre ele. Ele não desce comigo de hipótese alguma.
eu acho que ele reúne todas essas características dessas pessoas que vocês falaram aí. Eu acho que ele... Tem aquela Maria I, da Inglaterra. A bicha também foi ruim, que ela queimou os ricos, perseguiu os protestantes, entendeu? E odiava os crentes cristãos, e mesmo assim, depois que morreu, passou o reinado da Inglaterra para a irmã dela, que era protestante também. Há pouco tempo aí morreu um descendente dela. Ela morreu lá na Alemanha, aparece aqui, está aqui, ó, essa aqui. Se ela botar um chapeuzinho, é ela mesmo. Tá? Corta de novo aí. Faz o corte aí. Então, você reúne essas características desses caras assim, e aí você pensa, pô, peraí, quando acontece alguma coisa com esses caras, na boa, que quando vocês veem na televisão, o que vocês pensam? Não, amigos, já vai tarde, né? Eu estou dizendo isso por mim, tá? Já está indo tarde. Eu estou fazendo certo ou errado? É aquilo que eles nos ensinam aqui para nós aqui. É a gente aprender todo dia sobre Jesus e pensar nisso, porque está precisando, negócio? Ah, está precisando. Não, a mulher tem que falar, né? Nós estamos pegando aqui um house. Então, quando a gente vê alguém, um estuprador, a polícia pega o estuprador. E aí você pensa o quê? Não pegou tarde, não pegou? Eu penso nisso. A gente mexeu com isso, deu ruim para mim. Eu posso cair na cadeia bem ruim. Nossa! Mexeu com criança, mexeu com idoso, tal, mulher, porque... Pera lá, né? Você pensa nisso ou não pensa? Se alguma coisa acontecesse com esses caras... É que muitos deles aqui que nós falamos morreram de morte natural. A reunião dessas características eu vejo num cara. E a Bíblia fez questão de relatar. Por que você acha que a Bíblia faz questão de relatar histórias boas e ruins? Porque a Bíblia fez... Olha, não entendo muito porque a Bíblia fez questão de relatar. O que vocês imaginam? O que será? Eu acho que se fosse tudo muito bom, seria fácil de argumentar, né? Se os relatos forem apenas relatos bons, né? É um argumento forte, né, do inimigo, né? Mas não conta a história do jeito que ela foi. Conta histórias de pessoas. Né? Nós somos... Porque a Bíblia conta a história de pessoas comuns, como nós. Existe uma biografia que sai e não sai do rei. Sai e não sai. Porque se alguém contar tudo do rei, vai decepcionar vocês. Vai ou não vai decepcionar vocês? Vai decepcionar. Se alguém contar o rei da bola, se alguém contar, ele vai ter que cortar isso aí. Muitos atletas não foram no enterro do rei da bola. Nem vou contar aqui para vocês, porque não. Sabe por quê? Na minha biografia, se você quiser escrever, você só vai contar coisa bonitinha, se você quiser. Mas você não vai contar... Quem falou aqui que Jesus perguntou 3 vezes, me ama? A Sandra pergunta 30 anos para mim se eu amo. Essa pergunta eu estou nervoso. Sabe, irmão? Ficar violento e tal. Ela tem 30 anos, ela pergunta isso para mim. Eu não quero que vocês relatem isso. Mas se vocês relatarem sozinhos, pode lançar um livro que for. A Bíblia não é assim. Ela relata coisas de pessoas normais. Tá? Se pudéssemos relatar aqui a nossa história, se eu pudesse escrever a nossa história aqui, eu ia colocar. Eu não posso começar a pregar que tem uma mulher chamada Vera, o olho já começa a fechar, tal. Eu ia falar isso, mas ela não ia gostar. Né? Então, esse camarada, a Bíblia relata a história dele. Eu não consigo engolir a história dele. Eu não consigo engolir. E ele foi filho de rei, inclusive. E acredite vocês, ele também foi rei. Ele foi o 13º rei de Israel, de Judá. Israel estava dividido em dois reinos, norte e sul. Norte 10 tribos, sul 2 tribos. Ele era o rei de Judá, foi o 13º rei de Judá, que se você souber, nós poderíamos tirar uma selfie aqui, se você souber quem é esse rei. O 13º rei de Judá, ele foi filho de um rei muito bom e foi neto de um rei muito ruim. Ele foi filho do rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias foi filho do rei Acaz.
Muito bem. Eu vou falar do neto dele. Rei Acaz, se vocês lembrarem, ele foi um rei bom ou um rei ruim? Muito ruim. Levantou postos ídolos, trouxe adoração a outros deuses para Israel, apostatou Israel, bicho, fez tudo que era ruim. Esse foi o rei Acaz. E ele teve um filho chamado Ezequias. Ele foi um rei bom ou ruim? Foi um rei muito bom, que a Bíblia diz que antes e depois dele, não houve outro rei em Judá. Não houve outro rei. Nem antes nem depois dele. Ezequias. Porque ele desfez tudo que o pai tinha feito, as besteiras, derrubou os postos ídolos, tal, trouxe o povo para o reavivamento, depois avivamento, e tudo que é bom de um rei estava nessa pessoa de Ezequias. Fez tudo que era reto perante os olhos de Deus. Fez tudo que era reto, é assim que a Bíblia exatamente diz isso. Mas por que o rei foi filho de alguém ruim, tão ruim, fez algo tão bom? Por quê? Porque alguém pode falar assim, filho do Caio, filho do Glaucio vai ter que ser ruim que nem o Glaucio. Vai ter que ser bom que nem o Glaucio. Por que tem que ser exatamente assim? A gente precisa esconder atrás de maus exemplos dos nossos professores, atrás de maus exemplos dos nossos pais. Né? Eu lembro de ter apanhado bastante dos meus pais. E eu também lembro de não bater praticamente nada nos meus filhos. E a sua, que eu acho que eu dei muito grande, porque sabe como é que a coisa funciona. Não deve ter passado de 3 chineladas. Isso no mais velho, porque no mais novo acho que nem rolou. A gente precisa ser igual? Não. Tanto é que Ezequias foi tão bom que ele teve um filho. Vocês lembram o nome do filho dele? Que foi muito ruim. É esse filho que eu não consigo engolir ainda. E pode ser, eu vou tratando isso todos os dias para entender como esse camarada chegou onde chegou. Vocês lembram o nome dele? Manassés. Manassés. Para mim, ele reúne todas essas informações de todos eles. Ele foi filho de um cara, de um rei tão piedoso, tão amado, o povo amava ele, um rei que trouxe tudo. Ele teve os exemplos do pai dentro de casa. Olha só como funcionam as coisas. Ele teve os exemplos do pai, ele viu o pai fazendo as coisas, ele viu como o povo se reavivou, ele viu como o pai trazia Deus para dentro de Israel, ele via como o pai vivia dentro de casa. E por que será que os filhos se desviam, mesmo tendo todos esses exemplos? É possível? Não tem esse negócio? Aí, Márcio, é contigo mesmo depois. A Mônica está entrando, não quero nem olhar. A Mônica nem vem. Não veio não? Continua. Por que não vem na cabeça de vocês isso? Pensar assim, o que eu fiz de errado às vezes? Quando a gente tem, sei lá, 4 filhos, 5 filhos, 3 são bons, outro dá para isso, outro dá para aquilo, outro é viciado, não sei o quê. E você pensa assim, eu errei em alguma coisa. Mas o que esse cara errou? Veja bem, Ezequias foi filho de Acaz, que foi muito ruim. E ele depois embaixo foi muito bom. Muito bom, igual a ele não existiu. E o filho dele, Manassés, foi muito ruim. Foi o pior rei que teve em Judá. Para mim, ele foi o pior homem. A revista nem traz o nome dele. Mas eu não sei qual foi a posição que... Mas para mim, ele é o primeiro de todos eles. Esse homem não desce na garganta, na minha garganta, de hipótese alguma. E por que será que um filho de um homem tão bom consegue ser tão ruim? O que vocês acham? Por que será que os filhos assim desvirtuam tanto, gente? Hã? É difícil ter uma explicação para isso, né? Existe um todos você dá a mesma educação, as mesmas possibilidades e cada um segue o seu caminho, né? Alguém disse aqui na escola, nossa, que lá no céu nasceu, no lugar de perfeição nasceu o que era errado, né? Sim. Você tem explicação? O mistério da iniquidade não tem explicação, é ele que vai explicar para nós. O mistério da redenção, vou ficar explicando agora aqui. O mistério da redenção também não tem explicação, é ele que vai explicar para nós. Como que alguém sai de lá, um Deus, e nasce numa barriga de uma menina e tal? Não vai ter. É esse caso, a gente não tem explicação como pode um rei tão bom e o filho nascer tão ruim, porque ele foi ruim. Sabe quem é ele? Vou ler aqui para vocês. Pode colocar aí. Não sei se você consegue colocar o 32 no consegue? Se não conseguir, não tem problema. Olha só, 2 Crônicas, capítulo 33, o último verso do 32, se vocês puderem. Olha aqui, ó. Primeira partezinha. Descansou Isaías com seus pais.
na subida do sepulcro de Davi. Na rua, onde foi enterrado Davi, na rua, foi enterrado Ezequias. Tá certo? E aí, no final do 32, está escrito assim, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ezequias morreu. Está aqui. Ezequias morreu e foi sepultado na subida, na rua, dos túmulos. Todo cara foi sepultado, junto com a família de Davi. E depois aqui, Manassés, pode rodar, entrou no seu lugar. Aí eu leio assim, verso 1. Manassés tinha quantos anos quando ele morreu? 12 anos de idade. 12 anos. Ele reinou quanto tempo? Ele foi o rei que mais reinou em Judá. Vamos discutir isso aí também? Jerusalém, tá, amigos? Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Verso 3. Olha só o que ele foi fazendo. Ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Ele levantou os altares aos Baalins e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. O que é isso, exército dos céus? Vamos guiar por ali. Algum problema se você conhecer? Nenhum problema. Se for astronomia, se for astrologia, querem saber de uma coisa? Não conta para ninguém não, tá, gente? Tem irmãos nossos que acordam todo dia cedo e vai ler o horóscopo para saber como é que vai ser o dia de hoje. A Mônica andou falando contigo? Tá vendo como são as coisas? Por isso está lá dentro, não está lá fora, não está aqui dentro. Ela não quer nem entrar. Sabiam disso? Que confiem em horóscopo. Está dizendo sobre mim. Eu conheço um realmente que... É ou não é? Não precisa contar para ninguém não. Mas está aqui, ó. Isso quer dizer... ele edificou altares na casa do Senhor. Ele edificou altares na casa do Senhor. Sabe qual é a casa do Senhor que ele está falando aqui? Sabe qual é a casa? Templo de Salomão. Olha o maluco. Ele edificou altares na casa de Salomão, no templo de Salomão. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios do templo. Você tem, hoje você tem lá, não tem lá a mesquita em Jerusalém? O templo era ali. Nos átrios é o que, os átrios? O pátio. No pátio ele levantou 2 altares ainda. 2 altares. Ele queimou os seus filhos como oferta no vale de Inom. Ele adivinhava pelas nuvens. Olha aqui. Ele era agoreiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes. Nem sei o que é isso, necromantes. Consultava mortos. O rei de Judá consultava mortos. E feiticeiros. E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Só para provocar a ira de Deus. Só pedia para não fazer, ele fazia. Só para provocar. E o verso 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que dissera Deus a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, eu escolhi para todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre, ali vai ficar sagrado, e eu não removerei o meu pé de Israel, se vocês deixarem ali. Aí o verso 9. Volta por favor, no 7. 7? Só para você ver aqui. Neste tempo, Deus falando, neste tempo de Jerusalém, escolhi que todas as tribos, porém o meu nome para sempre. Volta o 6, por favor. Olha o que ele falou ali, ó. Vejam bem, irmãos. Queimou seus... Porém o meu nome para sempre. Ele agora diz que ele vai botar o nome no lugar onde Deus falou. Vocês estão entendendo aqui? Muita afronta, né? Muita afronta. Não é muita afronta, foi muito longe. Porque foi inspirado pelo diabo, né? Porque igualzinho. Eu subirei ao monte. Consegue entender um pouquinho porque que eu não consigo engolir esse camarada de todos esses que vocês falaram, Mao Tse-tung, Hitler e tudo mais? Porque o cara que faz isso, rei de Judá, que foi filho de um rei tão bom como foi Ezequias, e ele faz umas coisas dessas, dentro do templo de Salomão, ele leva a imagem para lá, depois vocês vão saber que imagem que foi. O verso 8 diz assim, o verso 9, tá? Verso 9, peraí. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído. Ele conseguiu fazer pior do que as outras nações todas.
a gente dá continuidade. O verso, olha só, o verso 10, olha o que o verso 10 diz. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Depois de ele ter feito tudo isso, ou enquanto fazia tudo isso, a Bíblia diz que falou o Senhor a Manassés, buscou a Manassés e avisou para ele. E falou com ele e também falou com o povo. Mas o verso 10 diz assim: não quiseram saber. Não quiseram saber. Leva o povo à apostasia total. Ele fez o que era mal, como no verso 9 falou. Disse que ele levantou a Baal, ídolo. No pátio que ele fez misticismo e sincretismo. Ele quis reunir todas as religiões aqui nesse pátio, que vocês podem adorar quem vocês quiserem. E ele pegou a imagem que ele havia construído e levou para dentro do templo. Essa imagem era uma imagem de bronze, de alguém com o braço assim estendido. Era a imagem de Baal. Baal era um deus que era adorado pelos cananeus, vocês sabem disso. Tudo começou num vale chamado Ben-Hinnom. Ben-Hinnom, que é um vale que tem fora de Israel, até hoje tem lá, onde eles queimavam lixo e também jogavam os corpos que eram comidos pelos animais ou botavam fogo. Começou ali a adoração a Baal, começou ali. E ele tirou dali e levou para o templo. E sabe o que ele fazia ali? Eles colocavam dentro da estátua. Ele era oco. Ele era oco por dentro, isso aí. E dentro da imagem eles colocavam ali combustível para poder pegar fogo e esquentar os braços daquela imagem. Imagina uma temperatura. E ali, sabe o que eles faziam? Sabe o que eles colocavam no braço? Crianças. O que você pensa de um cara desse, cara? O cara, além de levar a idolatria para dentro do templo de Jerusalém, onde Deus falou assim: aqui eu vou estar com vocês, mexa aqui não, aqui a minha presença vai estar aqui. E ele afronta a Deus de uma maneira tamanha, que foi isso aí. Que é pior, o livro de Reis, a gente conta, só o livro de Reis e o livro de Crônicas que conta a história dele. Mateus também fala sobre ele, o Novo Testamento fala. O livro de Reis fala que ele derramou sangue por toda Jerusalém. Lógico que é uma hipérbole, mas Flávio Joséfos, ele diz no livro Tradição Judaica. Minha mulher me deu um livro, a História dos Hebreus agora, 1800 páginas, deixa de largura aqui para eu ler. Porque ela disse que eu estou enchendo muita paciência e tudo mais, me deu um livro para eu ler enquanto eu estiver em casa. Não, deixa de largura aqui o livro. Mas na tradição judaica, Flávio Joséfos diz que ele matava todos os dias pessoas em Jerusalém. Todos os dias, as ruas de Jerusalém sentiam o sangue de pessoas inocentes. Olha que miserável era esse cara. De fazer apostatar um povo inteiro, que a Bíblia fala que Deus visitou eles, avisou para ele. E foi também visitar o povo, ninguém quis ouvir. Eu fico imaginando se nós não estamos vivendo mais ou menos um momento como esse, em que Deus também está visitando o seu povo, de que Ele está avisando. Olha, irmãos, eu tenho ouvido experiências de muçulmanos que têm tido experiências com Deus, com Jesus, tudo mais, com quem eles não acreditam como sendo o Messias. Eles acreditam como sendo Jesus, mas não como sendo o Messias, como profeta apenas. Experiências maravilhosas, com pessoas famosas, tudo mais, as pedras falando como nunca falaram. Eu nunca vi as pedras falando como estão falando hoje. E talvez nós não estejamos falando. Talvez nós tenhamos medo de falar por algum isso, por aquilo, porque eu vou ser mal interpretado por alguém, por isso, que alguém não vai gostar de mim, vai ser rejeitado. Mas como é o Evangelho? Se não trouxer mudança, como eles falaram aqui, para que serve o Evangelho se ele não muda a conduta? Para nada serve. Então, olha só, e ainda sacrifica aos seus deuses, a um deus chamado Moloque. Seus filhos a um deus chamado Moloque. E vai mais ainda, ele se torna feiticeiro, adivinho, praticava magia negra. Olha só, ele invocava os mortos, os médios, que os médios também invocam os espíritos, não é isso? Ele estava enrolado até o pescoço. Esse cara, quando ele nasceu, o seu pai Ezequias chamou o profeta Isaías: vem aqui e passa para esse menino
por favor, tudo que ele tem que fazer na casa de Deus. E Isaías começou a passar para ele, mas no momento que Isaías ensinava para ele, veio uma profecia para Isaías. Isaías falou para o pai dele, Ezequias, disse assim: ele vai fazer coisas irreparáveis em Israel, que todo mundo vai duvidar. Entre elas, esse servo, esse profeta por quem nos fala, ele vai partir em duas partes. Isaías fez uma profecia dele mesmo, falando para o pai sobre o filho. Esse filho vai me partir em duas partes. E esse mesmo filho matou alguns profetas, inclusive Isaías. Ele foi cerrado no meio. Isaías disse para ele com que ele seria morto, com serra. Isaías falou para ele, falou o pai. E quando, Flávio José diz que quando ele ouviu isso, Ezequias chorou muito ao saber que o filho dele faria isso. Ele não acreditaria, né? Como pode meu filho que me viu fazendo outras coisas matar o próprio profeta? Ele foi avisado pelo Isaías, ele foi avisado por Miqueias, ele foi avisado por Naum, que eram os profetas daquela época ali. Ele foi avisado. E ele não deu ouvido, ele não quis saber. E continuou fazendo o que a Bíblia, tudo que era mal aos olhos de Deus. Hoje você pensa assim, tem solução? Não foi o que nós comentamos aqui na lição? Tem solução para alguém assim? Fala na boa, irmãos. Há solução para alguém assim? Você quer solução para alguém assim, quando você vê um homem desse fazendo isso? Já acontece por aí. Às vezes a gente briga no trânsito por nada, por uma fechadinha. Imagine quando você encontra uma pessoa que age como ele agiu, que manda matar profetas, que manda matar pessoas, né? O profeta Isaías, como foi? O profeta Isaías, ele mandou serrar no meio, né? O cara ruim que fez um povo todo, uma nação inteira apostatar, que usou feitiçaria, começou a adivinhar, começou a buscar mortos. E você sabe muito bem que quando você consulta mortos, quem é que vem falar com você? Os demônios. Os demônios, não tem outro. Porque a Bíblia diz que morreu já sabe, não tem noção de nada que acontece aqui em cima, né? Então, aí você fica pensando assim, poxa, será que o mundo também não vive semelhantemente a essa época? Prostituição, idolatria. Idolatria, você vê? Vou falar um negócio aqui para vocês não falarem para ninguém. Outro dia eu recebi um vídeo, eu não sei se é TikTok, o que é, porque não dá ainda para identificar, na minha cabeça, né, lógico. De uma irmã nossa assistindo a um show de... não sei também. Uma garota lourinha, bonitinha que tem por aí. Foi assistir e foi tão emocionante que ela chorou. Tão emocionante que foi o show. Tem ou não tem idolatria? Pessoas que não são capazes de emocionar-se. Quando escutam a palavra de Deus, são capazes de emocionar-se com alguém que não te oferece nada, que você paga para entrar, que você fica incomodado para entrar. Bom, não sei se fica incomodado, né? Parece que gosta desse negócio. E você vê ali drogas, um ambiente ruim, tudo mais. Ainda se emociona. Ainda se emociona. Nem sabe que você existe. Pelo menos 99% não querem saber da tua existência, na verdade. Quer saber do que você pagou. Eu imagino que seja assim. Sequer deve responder quando você deve mandar. Foi lindo, né? Porque tem alguns que vão longe, né? Devem achar ali o e-mail da mulher, o zap, e manda mensagem, mas nem responde, nada. Eu vi isso nos nossos dias. Nos nossos dias. Já falei isso para vocês que minha mãe, ela falou assim, eu não queria morrer sem assistir um show do Roberto Carlos. Aí eu falei, não, mãe, isso é por isso. Eu sou contra esse ambiente. Mas eu vou levar a senhora. Quando cheguei lá, foi muito legal. Eu vi gente em cadeira de rodas, eu vi gente na cama de maca com soro. Lá na cama, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Com soro. E lá assisti um show deitadinho lá, longe, o bicho tá lá, não quis nem saber da gente. Minha mãe assim, às vezes, mãe, olha aqui pra mim, eu dando tchau pra ela aqui. Porque ninguém quis saber. Temos isso nos nossos dias ou não temos? Pessoas que abandonam a igreja, a natureza dando sinais de Isaías, de que está se enrugando,
de que Deus precisa intervir nessa terra para que, e a única intervenção que Deus pode dar é a sua volta. Você não ouve Deus dizendo assim em nenhum momento, sai dela, larga isso. Apocalipse tem uma mensagem de Deus que diz assim, povo meu, sai dessa Babilônia, dessa mistura, dessas coisas aí, se afastem disso, procurem o caminho, vocês precisam ir a Babilônia para você servir de exemplo. Você tem que ir lá, porque eles são pessoas que são importantes para Deus, você tem que estar no meio, mas você tem que ser a influência, não ser influenciado. Você tem que ser influência. E no dia que pedirem, exigirem o seu testemunho, aí você precisa também dar o testemunho. Isso eu não fumo, isso eu não bebo, isso eu não faço. Mas se gosta de você, a sua presença já é o suficiente. Muito bem, Deus falou com Manassés, falou com o povo, e ninguém quis saber. Aí Deus fez uma coisa então. Naquela época, existia um exército, o exército da Síria, comandado por Assurbanipal. Naquela época. E o exército da Síria, sentando por rei de todo lugar, estava vindo conquistando tudo. Era a maior potência da época. E vinha conquistando as terras, os países e tal. Muito bem. Assurbanipal era acompanhado pelo seu pai, o Assaradão. Eu não sei como é que é o corpo desse cara, eu fiquei pensando, Assaradão devia ser, né? Sei lá. Assurbanipal veio e ele tentava conquistar sempre, nunca conseguia conquistar Jerusalém. Algum tempo atrás, no dia de Jeremias, eles vieram com 185 mil homens e cercaram Jerusalém e vão fazer isso, fazer aquilo, mandaram um recadinho. Se você não vier, está pensando que Deus é quem? Morreu todo mundo com um anjo só. Aí agora, nessa vez, a Bíblia diz que Deus entregou Jerusalém nas mãos de Assurbanipal e foram levados cativos. E sabe quem foi levado cativo? Preso. Foi ele. Igual boi. Como? Igual boi. Ó, meteram uma argola no nariz dele, corrente aqui no pé, e o bicho andou mais de 600 quilômetros. Pensa que foi no carro da Polícia Federal? Foi nada. Hoje nós pagamos avião, o cara vai dar um depoimento, não sei onde, lá em Brasília, um bandido, ele vai de avião que você paga, eles pagam, né? É muito bom isso. Foi no funcionário. Pegaram, não deu avião não, o bicho foi atrás, que nem um animal. Aqui, ó, com a argola, quem está falando aqui, nem um boi, um animal, corrente nos pés e andando. Aquele período todo ele pensando no que ele tinha feito. Os caras ouviram falar sobre ele, falaram assim, como um homem pode ser tão ruim assim, de uma nação que era tão bem falada? Como ele podia ser? E foi levando ele. Foi como um troféu, né? Não tenha dúvida. Acho que esse camarada devia ser um troféu, e quando ele foi pego, o povo de Babilônia deve ter festejado quando pegaram esse camarada. Deus foi quem permitiu isso. Acreditem em vocês? Foi Deus que mandou o exército lá. Por quê? Se a gente fala que Deus não é Deus dessas coisas, o que vocês acham que Deus fez isso? É possível que Deus haja dessa maneira ou não é? É? Deus tem diversas maneiras para agir. Olha, irmãos, na boa aqui de nós, Ele quase nunca age dessa maneira. Mas se for preciso, por amor a você, Ele faz. Você tem, por exemplo, lá em Atos, capítulo 15 ou capítulo 16, Pedro indo pregar para Lite, Paulo pregar para Lite, para a mulher. Na boa. Entrou na casa da mulher lá, pregou para a mulher, o Espírito Santo veio e falou com ela e tal, batizou, acabou. Não teve nada. Tranquilo. Mais um pouquinho à frente, você vê Paulo e Silas dentro de uma cadeia, preso, não sei onde e tal, e de repente vem um terremoto e a prisão se abre, e o cara quer se matar e tudo mais. Foi assim também. Os expedientes que Deus usa são diversos. Não dá para... Se for para salvar alguém, Ele usa. Então, ele entrou na casa da Lite, muito simples, ela fácil de pegar, pegou, acabou, batizou. Mas na cadeia todo mundo teve que ver. Porque além do carcereiro, Deus também queria os outros presos. Foi. Depois foi uma mulher possessa. Depois foi outro cara possesso, um filho possesso que não queria nunca. E Jesus teve que chamar a atenção dos discípulos, isso aqui. Tem todo aquele cenário necessário. É assim que Deus trabalha. Ele usa todos os expedientes. Quando o final de tudo seja a sua salvação. Se for necessário, Ele faz isso. E sabe o que Ele fez? Mandou o exército lá, então prendeu o camarada. E quando chegou lá, olha o que aconteceu. Pretor, por favor, vamos ler aí o verso então 10.
Só o verso 12. Verso 12 e verso 13. Verso 12 e verso 13. Vocês conseguem ler aí? Pode ler aí, Glaucio, por favor. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Aí lembrou que era Deus dele, né? Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. É muita misericórdia. Entendi nada, assim. Vocês entendem o negócio desse aí? Só Deus mesmo. Todo tempo, quando você começa a ler a história desse cara, eu quero ver o bicho pegando pro lado dele. Eu quero. Aí chega aqui no verso 12, ele chega lá e ele se volta angustiado para Deus e ele clama a Deus. A Bíblia fala assim, muito, não sei onde, ele clama muito a Deus. E por que Deus então permitiu que ele fosse preso? Por que não resolveu as coisas lá por lá? Hã? Ele não dava oportunidade. Ele não queria a oportunidade, ele não dava oportunidade, e por que mais? Hã? Acho que não aceitava, né? Ele queria afrontar a Deus, coração fechado, mas Deus sabia, Deus conhecia aquilo que nós não conhecemos. Deus sabe trabalhar com as pessoas, quando as pessoas vão longe demais, mas não somos nós que devemos julgar. Não somos nós que devemos bater o martelo no último. Por isso, embora eu não entenda muito, e na Bíblia eu só preciso aceitar, Deus falou com ele, ele aceitou e Deus foi favorável a ele. Foi favorável. Ou seja, abriu a porta para ele, concedeu perdão a esse camarada que nós queríamos morto, e bem morto, foi transformado. Devolveu o reino, ainda podia voltar com os escravinhos, né? Fez ele voltar para Jerusalém, pelo menos caminho, vai ser servo agora, você aprender. Não! Deus devolveu a ele a Jerusalém, volta para lá, vai fazer. Já viram um negócio desse, gente? E se aquele miserável estava fingindo? Será que ele estava fingindo? Que alguém pode pedir desculpa a você e voltar a fazer o que fazia. Mas ele, impossível, porque Deus conhecia, ouviu e sabia o que estava por trás das palavras daquele cara. E ele se converteu. Se converteu. Ele caminhou em direção contrária à que o Evangelho hoje caminha, que você ouve. Ontem eu ouvi, estou falando aqui para vocês, são todos adventistas, de um grupo que saiu do nosso grupo, saiu da nossa igreja. E esse grupo está falando assim, dia tal, nós vamos abrir as portas para os LGBTs, QI, mais, menos, vezes 4, vezes 6, dividido por 2. Vamos abrir uma porta para vocês, só para vocês. E eu achei isso lindo. Eu só não achei lindo porque nós aceitamos vocês como vocês são. Deus aceita a gente como nós somos ou como nós estamos. Deus aceita a gente como nós estamos. Sabe por quê? Que na verdade, nem você quer isso na sua casa. Não, eu não. Mas nós temos que respeitar todo mundo. Eu não respeito todo mundo, não. Eu não respeito um cara como esse. Eu não respeito, não. Eu não respeito um cara que faz isso, faz aquilo com mulher. Eu respeito, não. Eu não respeito, não. Todo mundo, não. A gente aceita e a gente quer aquele mundo de vida. Como é isso o Evangelho? Mas o professor que me ensinou para nós que se não tiver mudança de vida, mudança de conduta, ele se converteu, esse cara, sabe por quê? Se você continuar lendo, você vai ver que ele derrubou os ídolos de Jerusalém, Ele restaurou tudo que o pai dele tinha feito, ele trouxe avivamento para a casa de Deus. Então, ele estava à frente do povo, e ele fez o povo pecar. E ele estava à frente do povo quando ele trouxe o povo de volta para a casa de Deus. Olha a mudança de conduta. Se não tem mudança de comportamento, se não tem mudança de conduta, você não se encontrou com ele. Você não se encontrou. Você gosta dele. Você se aproxima, você tem simpatia por ele, você gosta de seguir de longe. É diferente, amigos. Manassés, ele se converteu. Eu não queria que ele se convertesse. Eu queria que ele pagasse o preço.
Mas o que ele tem de pior do que eu? Eu tenho Jesus talvez que me impeça de fazer o que ele fez. Que cada vez que você vai se afastando de Deus, essas coisas que a gente vai produzindo, a gente vai achando que é normal. Ele foi fazendo. Agora vamos queimar um filho. Agora vamos falar com o morto. Agora, alguém sempre traz alguma coisa a mais, né? Começa a fumar aqui, depois uma maconha, depois uma cocaína, e vai só aumentando. E uma Os bebida. conselheiros dele levou ele também para o mau caminho, né? Claro. Os conselheiros vão te faltar, né? Os amigos, né? Eles vão. Sempre tem alguém para te levar. E cada vez que você vai se afastando de Deus, vai indo. Mas cada vez que você vai vindo para Deus, as coisas vão acontecendo. Eu não queria que ele recebesse isso. Mas Deus sabe, Deus é Deus e eu sou eu. Entende? Quando chegar na terra, no céu, talvez esse vai ser uma pessoa que eu vou conhecer. Esse vai ser uma pessoa que eu vou ter que conhecer. Eu não queria conhecer, mas eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, eu estou fora. Porque ele trouxe o povo de volta a Deus. Hoje Deus dá uma chance para nós. Essa chance que Deus dá para nós. Por isso que alguém falou aqui, ó, se você ouvir a minha voz, tem que ser hoje. Hoje. Você acha que foi muito longe? Que a gente pensa, esse cara foi muito longe. Eu fui longe demais. Quantas vezes eu já pensei isso? Agora não dá mais. Agora já deu para mim. Como é que faz para esse cara? Como é que faz para essa mulher? Como é que faz para isso, aquilo? Irmãos, a Bíblia está cheia de casos de prostitutas que vieram até Jesus. De ladrões, de cobradores de impostos, de ricos, de pobres, todos eles vieram até Jesus e se converteram as suas vidas e mudaram seus rumos. Se o Evangelho não fizer você mudar de rumo, você não tem encontro com o Evangelho. É muito bom você ouvir uma boa música, um bom sermão, tudo isso é muito bom, irmãos, mas se isso não mexer com você, se isso não trouxer negação, porque onde está o negócio de toma sua cruz, siga-me e anda? Onde está? Ou você pode vir, pode ficar do jeito que você quiser. Não pode não. É Jesus mesmo que falou isso. Então você negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo o quê? Você lembra de como você vivia? Então você tem que mudar. Toma sua cruz é o quê? São os seus problemas aí. Você vai ter que carregar os seus problemas e vem comigo. Não deixa para resolver depois não. Você precisa vir. E onde está aquela frase que Jesus disse para a mulher assim, ó, beleza, você está perdoada, não está? Eu te aceitei do jeito que você estava. Agora você vai e nunca mais faça isso. Não foi eu que disse, irmãos, foi ele que disse. Então eu não posso chegar para qualquer um e dizer assim, pode vir aqui na minha igreja, essa aqui nunca vai ficar tão cheia. Ela vai encher no momento certo. Isso vocês podem acreditar no que eu estou falando. Porque eu estou dizendo o que a Bíblia disse para você. E tudo o que ela disse aconteceu e acontece e vai acontecer. Vamos notar isso aqui, porque vão vir pessoas de fora para tomar talvez o seu lugar, se você não encontrar com ele. E o meu lugar também. Sábado passado eu comentei aqui. Sim. Um podcast para os pastores, né? Eu comentei isso aqui, dizendo que a Bíblia tem que se adequar aos tempos de hoje. Porque a linguagem está ultrapassada, isso vindo de pastores. Okay? Por isso que Mateus fala assim, olha, um dos sinais da volta de Jesus é para que ninguém nos engane. E não serão as pessoas de fora que vão enganar vocês aqui de dentro, porque não tem como. Tem que ser pessoas de dentro para enganar vocês. Então, cuidado onde vocês pisam. Cuidado com onde vocês vão. Sempre direção à palavra. Não se preocupe com isso. Não se preocupe em barganhar com Deus, nada disso. O teu contato com Jesus vai fazer você ficar diferente, vai mudar você, o seu contato. Eu quero ser igual a ele, simplesmente isso. Aqui ó, eu gosto dele usando azul, eu vou gostar do meu amigo e tal, por que eu também vou usar também? Vou usar. É simples assim. Não tem mistério nenhum. Desde que você não esqueça de uma coisa, oração. Vai, oração. Vai, oração. Pedir para que Deus todos os dias faça você uma nova pessoa. Vamos orar? Diferencial. Tem que ter um diferencial. Se não tiver, não adianta. Então, não esticar a coluna, está assim. Vamos agradecer a Deus, gente? Senhor Deus, o que nós podemos dizer diante de um amor tão grande quanto o teu, tão maravilhoso, que alcança pessoas que vão tão longe, que descem tão baixo,
capazes de atrocidades incríveis. E o seu amor consegue constranger o coração, transformar as vidas, mudar os nossos rumos. E nós te agradecemos e louvamos porque aqui tem um grupo pequeno de pessoas. Num momento onde tem um grupo grande de pessoas reunido ao redor do mundo inteiro. Somos mais de 25 milhões de pessoas nesse mundo. E todos estão adorando a Ti nesse momento. Nós estamos pedindo que o Senhor nos faça pessoas diferentes, que o Teu amor possa realmente constranger nossos corações e nos fazer pessoas com cheiro de vida para a vida, quando nós colocarmos os nossos pés para fora dessa casa. Então, manda para nós e autoriza a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Que ele seja influência forte, presente, marcante nas nossas vidas, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, na nossa família, com os nossos filhos, com aqueles que precisam ouvir de nós, que eles vejam em nós pessoas diferentes. Nós queremos refletir o amor de Jesus. Nós queremos refletir e ser influência boa para as pessoas. Mas em alguns momentos que nós precisarmos sermos firmes, Senhor, fortalece as nossas mãos, fortalece os nossos pés. Mas que esses momentos sejam também momentos que possam mostrar que nós decidimos por Jesus. Estamos aqui e precisamos sempre aprender de Ti. Por isso, capacita sempre os responsáveis por esse local. Dá a sua bênção, Senhor, o Seu Espírito Santo possa trabalhar sempre aqui. E aquilo que nós viemos buscar em todas as reuniões, nós possamos levar para o nosso dia a dia. Amém. Pois assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém.